Boa noite. Hoje nós vamos dar sequência ao tema principal dessa série, que é o que? Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. E realmente, a salvação, ou só vai ser salvo aquele que for santificado. Não vai existir alguém salvo sem ser santificado. E sabemos que é Deus quem nos santifica, é Deus que nos justifica. E estamos aprendendo que nós, como pessoas de Deus, como cristãos, precisamos honrar a Deus. E precisamos nos santificar. E o que é se santificar? É se separar deste mundo. Tá? Então a nossa justificação é imediata. Você creu no Senhor, você é justificado. Os teus pecados foram perdoados. Mas nós entramos a partir daí num processo de santificação. Santificação é um processo. O novo convertido, ele não compreende tão bem como aqueles que estão há mais tempo na igreja, ou aqueles que se dedicaram mais ao estudo e à oração. E nós já vimos algumas aulas aqui a respeito da santidade, né? E vimos a respeito da santificação. Pastor Leonardo, na semana passada, falou a respeito do desespero. Desespero é o que esse mundo deveria ter, né? Em saber que está sem Jesus, sem crer em Jesus, e que o juízo do Todo-Poderoso, de um Deus absolutamente justo e santo, os aguarda. Nós somos salvos pela graça. Um dia o Senhor nos chamou das trevas para a luz, e é por isso que nós estamos aqui. E deveríamos estar muito felizes por causa disso, né? Imagine, nós somos tirados das trevas, da escuridão, e trazidos pelo Senhor para a sua gloriosa luz. Então hoje, seguindo o livro do Bispo Riley, hoje é o dia de falarmos de crescimento. O crescimento espiritual, ou crescimento na graça, né? Graça e verdade, crescimento na graça e no conhecimento, é a mesma coisa. Crescimento tem tudo a ver com a santificação. Se parece muito com a santificação, e estamos dentro do tema. Então, quando você cresce espiritualmente, você está amadurecendo espiritualmente, você está se santificando mais, compreendendo mais as coisas de Deus. E é isso, irmãos, nós fomos chamados sim para a salvação, mas fomos chamados como igreja para glorificar ao Senhor. Imagine alguém dizer, eu sou da igreja, eu creio em Jesus Cristo, mas essa pessoa vive uma vida que não glorifica a Deus. Ela não se santifica, não ora, não busca a palavra de Deus, não lê a Bíblia, não se interessa, não vem ao culto. E é difícil a gente dizer que uma pessoa assim é um cristão, né? Eu vejo o primeiro ponto, irmãos, quando uma pessoa foi transformada pelo Espírito Santo, ela ter interesse nas coisas de Deus. Essa pessoa gostar de ouvir a palavra de Deus. Isso é uma grande diferença. Na conversão, quando o Espírito Santo muda, transforma o nosso coração, nós queremos nos alimentar das coisas de Deus. Então pode ir em frente aí. Aqui uma citação do Thomas Watson. A maneira correta de crescer é crescer menos aos seus próprios olhos. Nós temos dificuldade de fazer uma autoavaliação e às vezes nós pensamos que está tudo bem, que está ótimo, né? Mas de repente não está tudo bem. Precisamos lutar mais, nos santificar mais, orar mais, ler mais as Escrituras. Existem outras frases, né? Tem uma frase bem popular também, que o lugar mais alto que nós podemos chegar é aos pés de Cristo, né? Tem várias frases, várias citações assim. Uma do João Batista também, né? Agora convém que eu diminua e o Senhor cresça. Veja, é isso, né? Então, progredir no Evangelho, crescer no Evangelho, é nós nos tornarmos menores. Isso é muito interessante na vida do cristão. Quanto menores nós formos, mais sinal que nós estamos crescendo.
Então nós vamos estudar a respeito disso hoje. Aqui tem os fundamentos bíblicos, pode passar o fundamento bíblico. Primeiro está em 2 Pedro 3:18. Cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguma Bíblia pode trazer crescei. De qualquer forma, é uma ordem. Né? Não está escrito, existe a possibilidade de vocês crescer. Ou quem quiser, cresça. Não é assim. Cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Então, crescer o crescimento do cristão é uma realidade. Existiu uma época e também hoje algumas pessoas que defendem que não há necessidade de crescimento. Uma vez que você creu em Jesus, você está salvo mesmo. Está indo para o céu. Vai herdar a vida eterna, então tá bom assim. Gente, não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina a crescer, por alguns motivos que nós vamos ver hoje. Eu sou biólogo, minha profissão, técnico florestal também, e já fiz muito plantio de árvores. Se você planta uma mudinha lá no campo, tá, e ela não cresce, o que é que acontece com ela? Vai ser sufocada. Você lembram da parábola de Jesus a respeito do semeador? Tem uma plantinha que ela começou a crescer, mas foi sufocada por este mundo. O cristão que não cresce, ele corre um risco muito grande de ser sufocado pelas coisas desse mundo. Ele não tem discernimento, ele não valoriza a verdade, e aí ele vai passar a viver do jeito dele. Irmão, se tem uma coisa que é terrível, é cada um de nós viver do nosso próprio jeito. Nós precisamos viver de acordo com as Escrituras. Então, Pedro, ele estava preocupado. Tinha duas coisas aqui que o apóstolo Pedro queria quando ele escreveu as epístolas. Claro, as duas coisas principais. A primeira delas, existiam alguns falsos profetas ensinando errado as Escrituras, deturpando as coisas de Deus. Então, um dos motivos pelos quais ele nos exorta que a crescer é para que nós não sejamos enganados por falsos profetas. E ainda ele diz, cuidado, porque hoje existem falsos profetas e ainda falsos profetas virão. Veja a importância de nós nos reunirmos para estudarmos as Escrituras, abrirmos a palavra de Deus e ver realmente o que Deus quer de nós. Então, cresçam. E outro motivo que nós sempre estamos falando, qual seria um motivo para que eu cresça espiritualmente? Oi? Conhecer mais a Deus. E se eu conheço mais a Deus, o que acontece comigo? Eu me torno mais parecido com Deus. Olha que maravilha, né? Um dia uma pessoa falou para mim, não, mas isso aí não é comigo, se parecer com Deus, parecer com Jesus. Não, mas a Bíblia nos ensina isso. Se eu conheço mais Jesus, e eu amo Jesus, e eu ando com Ele, eu vou tornar mais parecido com Ele. Olha os casais, né? Os casais, quando se casam, né, são bem diferentes um do outro, né? Mas de repente tem coisas que vão meio que, né, de andar juntos, parece que vão se tornando um pouco mais parecidos. Muito mais nós, que temos o Espírito Santo nos orientando e nos levando para perto de Cristo. Então, o motivo é nós fugirmos dos falsos ensinamentos e sermos sufocados pelos enganos desse mundo. E o diabo, né, mas o diabo existe? Bom, Jesus falou que o diabo existe. E o diabo é o pai da mentira. Então, a ação do diabo contra o povo de Deus é a mentira, que às vezes entra sutilmente na igreja. Então é necessário conhecermos as Escrituras. E quando nós crescemos espiritualmente, como as irmãs falaram, nós nos tornamos mais próximos de Deus, e com isso nós glorificamos ao Senhor. Então Pedro tinha esse objetivo de nos ensinar a glorificar a Deus. Irmão, se você ama a Deus, você quer viver para Ele, você quer agradar a Deus. Nenhum de nós quer que Deus olhe para nós e fale, puxa, está reprovado,
põe um carimbo na testa, né? Reprovado. Não, nenhum de nós. Nós queremos ser agradáveis ao nosso Deus. Então, Pedro escreve também por causa disso. Cresçam na graça, pode pôr o próximo, ó, graça. Como eu posso crescer na graça? O que é graça? Graça é o quê? É um favor de Deus. Favor de Deus para nós. Mas como eu posso crescer? Será que eu posso tornar Deus maior? Não, eu posso crescer. Eu posso compreender melhor a graça. Quando eu cresço espiritualmente, eu compreendo melhor a graça e valorizo muito mais a graça do Senhor. Eu valorizo muito mais a minha salvação. Eu valorizo muito mais o sacrifício de Jesus por mim. Então, o crescimento espiritual me leva a isso, eu compreender melhor a graça do Senhor. E também no conhecimento. Se você ama Cristo, você quer conhecer, você quer saber tudo de Cristo, você quer saber como agradá-lo. Cristo conhecia tão bem o Pai, né? E ele falou que a comida dele era o quê? Fazer a vontade do Pai. Essa é a nossa comida, esse é o nosso alimento, é fazer a vontade do Pai. E vamos ver que nós vamos precisar lutar para que isso aconteça. Tá? Então, no conhecimento, crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já falamos outro dia sobre Senhor e Salvador. Né? Agora Colossenses 1:10, mais um fundamento bíblico, para que vocês vivam de maneira digna do Senhor. Olha, ele está falando para a igreja de Colossos, ele está falando para a igreja, para que vocês vivam de maneira digna do Senhor. Não tem como você falar para uma pessoa que não tem o coração voltado a Deus, que não se converteu, para você chegar e falar para ela, viva de forma digna ao Senhor, ela nem vai saber o que é isso. Então isso aqui é uma palavra para nós, para os cristãos, para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo o agradem, em tudo, não em algumas coisas. Como eu agrado a Deus em tudo? Nós temos ainda uma... não sei se eu posso dizer que nós, de repente, você vai ficar bravo comigo. Mas talvez algumas pessoas ainda tenham uma maneira romanista de viver. Eu estou com Deus, eu vou no culto, no final de semana. Tá? Eu levanto as mãos, eu adoro a Deus, eu bato palma quando o grupo fala para eu bater palma, eu canto quando eles cantam, eu ouço a pregação. Então eu estou bem com Deus, está tudo bem comigo. Como diria minha mãe que já faleceu, hoje eu fiz minha obrigação, fui na missa. Deus requer de nós muito mais do que isso. Ele está dizendo aqui, em tudo o agrade. O que será que significa em tudo? Significa em tudo mesmo. No nosso lar, no nosso trabalho, com a nossa esposa, lá com o teu marido, nas missões, no trânsito. Irmão, mas é muito difícil, né? É isso, né? Então, às vezes, nós somos muito santos, até que alguém cruze o sinal, entre na nossa frente, né? Às vezes, um homem é muito santo, até que a esposa dê um contra a ideia dele. A esposa é muito santa, né? Até encontrar outra mulher que gosta de falar mal do marido e ela também vai falar mal. Veja que ser cristão é muito mais do que participar das reuniões da igreja. É muito mais do que isso. O que Deus quer de nós é mais do que isso. Se eu não fizer, eu perco a salvação. Não, você perde a alegria de servir a Deus. Você perde a alegria de viver bem na tua família. No trabalho, né? A irmã falou do trânsito do trabalho também. Cara, eu sou um cristão, até ver a folha de pagamento. Que lixo, que desgraça, quanto desconto. Irmãos, em tudo, dê graças a Deus. Até quando pagar o imposto. Até nisso. Veja, em tudo. Em tudo. Então, não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. Deus está aqui cobrando da igreja algo que para nós é difícil, mas que vai ser satisfatório. Então, em tudo agrade. Frutificando em toda boa obra. Olha, frutificando.
Deus, nós já vamos ver isso, mas Deus não quer cristãos infrutíferos. Aliás, Jesus tem um destino muito ruim para quem não produz fruto, né? Vocês se lembram? O machado está onde? Posto à raiz da árvore. Onde eu vi um pregador pregando essa mensagem com um machado na mão, ele assustou a igreja inteira, mas ele queria impactar, ele falou, olha aqui, Jesus está com um machado. Então o crente real se conhece pelos seus frutos. Existe muita gente decepcionada conosco, com a igreja. Você já viu aquela história, você vai evangelizar a pessoa, mas eu conheço um crente que fez isso, eu conheço um crente que fez aquele outro. Aí você fala para a pessoa o seguinte, conheça Jesus, esse não falha, esse é o nosso Senhor, é Ele que cuida de nós. Nós precisamos evangelizar mostrando Cristo, o amor de Cristo, a perfeição de Cristo. Então, frutificando em toda boa obra, crescendo, veja, ali já pode ir lá, crescendo. Então, o crescimento é uma realidade mesmo. Crescendo no conhecimento de Deus. Irmãos, tem gente aqui que tem, talvez, uma semana de conversão. Um mês. Tem gente que tem 60 e poucos anos de conversão. E é necessário crescer. Se você creu no Evangelho ontem, hoje você já deve ter crescido um pouco. Se você tem 40 anos de igreja, você deve ter crescido mais. É o que se espera. Então, crescer no conhecimento de Deus. Tem um pregador, Paul Washer, eu gosto dele, ele fala que, infelizmente, os crentes hoje não estão conhecendo Deus como deveriam conhecer. Às vezes a gente fala da justiça de Deus, da punição de Deus, do juízo de Deus, e tem gente que não gosta. Não, se fala assim de Deus, vai assustar, irmãos. Nós estamos diante de um Deus santo e justo todos os momentos da nossa vida. E nós só somos livres da ira de Deus porque Jesus Cristo suportou a ira de Deus em nosso lugar. Só por isso. Se a pessoa não crê em Cristo, vai suportar a ira de Deus. Então nós precisamos conhecer Deus e aprender a amá-lo pelo que Ele fez por nós. Quanto mais nós aprendemos a respeito de Deus, mais nós o amamos. Vamos em frente. Essa tarja verde é para deixar um pouco ali, segura. Aí, segura um pouco. Crescer na graça e no conhecimento, aqui vem uma teoria, né? uma explicação. Crescer na graça e no conhecimento do Senhor significa aprofundar nosso, o que com Deus? Calma aí. Oi? Relacionamento. Eu ia trazer um bombom, né, para a pessoa que primeiro falasse, mas eu não trouxe, né? Mas daí o Matozinho depois se encarrega de dar um... Relacionamento, pode passar, pode lá. Relacionamento. No conhecimento do Senhor significa aprofundar nosso relacionamento com Deus e amadurecer em nossa fé cristã. Irmãos, nós sempre dizemos, e você já deve ter visto falar, que cristianismo é uma religião, porque religião faz essa ligação entre nós e Deus. Mas o cristianismo é muito mais do que uma religião. Nós não estamos aqui para seguir rituais e ritos, não. Nós estamos aqui para ter relacionamento com Deus. Relacionamento. Conversa amorosa, conversar com Deus, falar com Deus. Deus fala conosco? Fala, você abre a Bíblia e está ali. 66 livros falando conosco. E às vezes fala no nosso coração. Você ora e Deus instrui você, e às vezes você até esquece que você orou e Deus te deu sabedoria para uma ação, para alguma atitude. Nós esquecemos muito, né? A gente ora quando está num aperto e depois Deus nos livra do mal, e aí nós esquecemos de agradecer, esquecemos que realmente foi Deus que ouviu nossa oração, mas Ele fala através da sua palavra, e nós podemos falar com Ele. Esse relacionamento envolve a nossa fala com Deus. Isso é tão incrível para nós, é fora do normal.
Você falar com um Deus eterno, transcendente, um Deus todo-poderoso, absolutamente santo, soberano. E você pode falar com esse Deus por meio de Jesus Cristo. Isso não é incrível para nós? Parece que a gente acostumou. Ah, tranquilo. Eu dobro os joelhos e falo com Deus. Eu converso com Ele. A minha esposa, ela fala, quando eu estou dirigindo, eu estou falando com Deus. Ela um dia falou, um dia eu estava falando com Deus, estava bom, resolvi ir mais longe, né? Daí gasta mais combustível para falar com Deus. A oração custa mais caro um pouco. Mas essa conversa com Deus, Deus está presente em todos os lugares. Então esse relacionamento, irmãos, ele causa o crescimento em nossa vida. Ele nos leva a crescer. Vamos continuar? E é um processo contínuo. O crescimento é um processo contínuo. Ontem eu vi um dizer no mercado, um homem falou, eu só vou parar de trabalhar quando eu amarelar a sola do meu pé. Né? Então, é assim. Nós vamos crescer até amarelar a sola do pé, né? Ou seja, a hora que a gente morrer. Precisamos crescer. Eu acho que você já conheceu pessoas que estão ali, no leito de morte, sofrendo, às vezes com dor, com dificuldade, estão glorificando a Deus. Estão dizendo, eu amo a Deus. Está dolorido, mas eu sei que isso é necessário. Eu não deixo meu Jesus de jeito nenhum. Então, esse processo contínuo de crescimento, nós precisamos experimentar a cada dia. Irmãos, vamos falar a verdade. Os cristãos de hoje estão lendo pouco a Bíblia. Pouco. Nós temos muito recurso em nossas mãos. Muito recurso. Muita comunicação. Muita rede social. E nós gastamos pouco nosso tempo aprendendo a palavra de Deus. Como cristãos, nós poderíamos todo dia ler uma passagem bíblica, ouvir uma boa pregação. Agora tem ótimos pregadores internacionais e que nós temos ali toda a tradução ou a dublagem nas pregações. R.C. Sproul, Steven Lawson, Paul Washer, John Piper. Gente, gaste o teu tempo, use o teu tempo com essas coisas. Nós não podemos obrigar. Não, nós não podemos obrigar ninguém a fazer isso. Mas a Bíblia manda você crescer. Pode ter no momento lá de assistir o jogo do Corinthians, tudo bem. Tem entretenimento, assistir uma série, uma coisa. Mas, irmãos, nós somos cristãos. Então, o nosso gosto, nosso coração deve estar voltado às coisas de Deus. E aí vem o crescimento. Então, processo contínuo, pode passar, ele vai estar até grifado lá. É dinâmico, é em movimento. Talvez você fazia alguma coisa no passado que hoje você tem nojo daquilo. Outro dia, no final do culto, eu conversei com um rapaz que está começando a vir na igreja, e ele falou para mim, eu sou um homem que fez muita coisa errada. Eu falei, então você é igual a todos aqui na igreja. Todos nós fizemos um monte de coisa errada. Mas agora nós conhecemos a Cristo. E os nossos pecados foram perdoados pelo nosso Jesus. Então, quando nós crescemos, nós vamos descobrindo a nossa miséria, o nosso pecado. E a tendência é a santificação. É nós deixarmos isso de lado. Envolve guerra. Envolve batalha. Então, eu não sei o nome do teólogo, ele falou, nós somos chamados para uma batalha, não para um parque de diversão. É uma batalha diária. A nossa carne, às vezes, fala, não, para que orar? Bíblia não. Mas o Espírito Santo que habita em nós, nos leva à oração. Nos leva às verdades de Deus. Isso é um relacionamento contínuo, dinâmico.
que envolve transformação pessoal. Nós somos transformados por Deus para que nós creiamos no Evangelho, para que nós creiamos nas Escrituras. E se nós somos transformados mesmo, nós vamos produzir. Nós vamos deixando as coisas velhas para trás e caminhando para o alvo que é Cristo. Então, há uma transformação. E nenhum de nós, aqui, atingiu a perfeição. Nenhum de nós chegou ao ponto máximo. E não vai chegar com esse corpo mortal. Não vai chegar. Graças a Deus que nós somos salvos pelo que Cristo fez por nós. Mas nós precisamos caminhar. Então vamos tendo a transformação pessoal maior, é o que foi falado aqui, conformidade com a imagem de Cristo. Aí envolve também o que nós falamos logo no início. Irmãos, Cristo não saía esmurrando ninguém, Cristo não saía xingando todo mundo, brigando. Quando ele chuta a mesa dos cambistas lá, ele fez muito bem por causa do zelo, da santidade que ele tinha. Não foi com uma ira que nós temos, como a irmã disse ali no trânsito. Jesus é absolutamente santo e nós vamos entrando em conformidade, vamos sendo conforme a imagem do nosso Senhor. Eu grifei ali a palavra conformidade. Aqui continuamos ainda em 2 Pedro 1, por que crescer? Nós vamos falar um pouquinho de 2 Pedro, do 1 até o 8. Primeiro, eu separei aqui 2 versículos para não ficar muita coisa no slide, né? Ele começa em Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Irmãos, veja bem na Bíblia, nos apóstolos, claro, a gente sabe de Pedro, parece que ele fica mais evidente na Bíblia por causa das ações, do temperamento dele, ele se impunha, ele queria ajudar Jesus, né? Desde que eu construa uma tenda aqui para todos nós, Pedro era muito impulsivo. Mas nós vemos também Pedro talvez seja, ou talvez não, ele é o apóstolo mais criticado até pela igreja de hoje. Pedro negou Jesus, Pedro fez isso, Pedro fez aquela outra coisa. Mas irmãos, Pedro estava ali. Pedro estava com Cristo. Dando conselho errado para Jesus, né? Jesus, deixa esse negócio de cruz aí. Ele não queria nem que Jesus fosse para a cruz. Mas nós sabemos de uma coisa, Pedro cresceu. Cresceu tanto a ponto de, depois de escrever as epístolas, se preocupar com a igreja, pregar o evangelho. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, está escrito que Pedro passava e as pessoas colocavam ali roupas dos enfermos para que a sombra de Pedro curasse. Está escrito que eles faziam isso. Pedro cresceu. Então, eu acho que ele entendia bem do assunto. E aqui ele diz o seguinte, Simão Pedro, servo. Primeiro servo, escravo de Cristo, servo. Ele está dizendo, Jesus é meu Senhor. E apóstolo de Jesus Cristo. Aqueles que mediante a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Ele está dizendo, falando para quem ele escreve a carta. Essa carta não é para uma região. Não é para um nome em específico, mas para aqueles que receberam o quê? Veja bem, receberam. Pode ir para frente, está grifado, receberam uma fé. Então ele está dizendo que essa palavra é para os crentes, para os cristãos, que receberam de Deus. Nós recebemos a nossa fé. O Espírito Santo transforma a nossa vida e dá a fé a nós. A fé é um dom de Deus. Você só crê em Jesus Cristo porque você recebeu isso de Deus. Então, aqueles que receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Ele está dizendo o seguinte, que nós recebemos a fé do Senhor, uma fé igualmente valiosa, igual a fé que ele tinha. A fé que Deus deu aos apóstolos, a fé para a salvação, a fé em Jesus Cristo, ele deu para nós também. É isso que ele está dizendo aqui. Vamos em frente, ele vai continuar. Graça e paz lhes sejam multiplicados. Pode ir para frente, já está grifado, multiplicados. Veja, graça e paz sejam multiplicados, que aumente muito isso em vocês. Pelo pleno conhecimento. Mais uma vez o conhecimento. Mais uma vez.
Muita gente fala, nós não precisamos de teologia, nós precisamos orar, nós precisamos falar com Deus. Se eu não tiver teologia, se eu não tiver estudo da palavra, com qual Deus eu vou falar? Como eu vou saber que preciso orar? Nós só sabemos que a nossa oração é ouvida por Deus em nome de Jesus Cristo e que Cristo intercede por nós, porque está escrito na palavra de Deus. Então é necessário a teologia, é necessário o estudo de Deus. Nós precisamos aprender. Então, que a graça e a paz sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus, tá? Pleno conhecimento, pode ir para frente, de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Conheçam Deus, conheçam Jesus Cristo. Nós precisamos conhecer, precisamos saber. Essa palavra conhecer aqui é um conhecimento muito profundo, é uma aproximação, é o relacionamento entre nós e Deus. Vamos em frente, senão não vai, deixa eu ver que horas são, senão eu não termino. Por que crescer? Continua ainda, agora no versículo 3 ali. Seu divino poder nos deu todas as coisas. Olha que interessante isso. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade. Duas coisas aqui. Para a vida e para a piedade. Deus nos deu o que nós precisamos para a vida eterna. Ele nos deu o seu Filho, que nos amou e se entregou por nós. E juntamente com isso, Ele nos deu o que nós precisamos para uma vida de piedade. O que é uma vida de piedade? O que será que é, hein? Parece que está fora de moda a palavra piedade. O que será que é uma vida de piedade? De dedicação, de entrega, né, de uma vida com Deus. Seria num sentido bíblico da palavra, uma vida religiosa, produtiva. Então, um homem piedoso é o homem que ama a Deus, que obedece a Deus. É aquele homem que a esposa dele diz, eu casei com um homem. É aquela mulher que o esposo fala, eu tenho uma mulher cristã na minha casa. Isso é ter uma vida de piedade. Lá no trabalho, aquela mulher é uma pessoa cristã. Pode até ser que as pessoas não descubram que você é um cristão nos primeiros dias de trabalho, mas lá para frente, puxa, você é cristão então. O verdadeiro cristão, o homem piedoso, a mulher piedosa, não vai envergonhar o nome de Cristo. Então Pedro está falando sobre isso. Pedro está... Por meio do pleno conhecimento, mais uma vez, pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Irmãos, pleno conhecimento que não significa conhecimento de tudo, saber de tudo. Mas Pedro fala pleno, não quer dizer total, mas sim muito avançado, muito próximo de Deus. É a verdade de Deus, nós precisamos conhecer. Ou seja, quem conhece Cristo tem o conhecimento de Deus. Cristo é a revelação de Deus para nós. Pois nós amamos a Cristo. Podemos fazer tudo para Cristo, o máximo que nós pudermos fazer, e ainda é pouco. Ele nos chamou para sua própria glória e virtude. Olha que Pedro está falando, ele nos chamou para sua glória. Ou seja, para glorificar a Deus. E aí a gente fica mais pensando, o que é glorificar a Deus? Deus já não é glorioso. Deus não tem o brilho máximo, o poder máximo. Sim, Ele tem. Mas acontece que Deus chamou a sua igreja para testemunhar da sua verdade, para ser testemunha do que Deus faz com o pecador. Ele transforma o pecador em um adorador. Deus nos tira desse mundo corrupto, podre, nos dá um novo coração, e nós louvamos a Deus, nós agradamos a Deus, nós engrandecemos ao Senhor, e continuamos nesse mundo podre, miserável, porém agora servindo a Cristo, cheios de corrupção à nossa volta, mas nós como cristãos, a vontade de Deus é que nós sejamos ilhas, isolados, santos, produtivos, pessoas voltadas a Deus. Não interessa o que o mundo faz,
Irmãos, eu já vi cristãos dizendo, não, nós temos que consumir um pouco do mundo, porque agora, né, tem a mídia, então nós não temos que consumir. Nós temos que voltar o nosso coração a Deus. O nosso coração pertence a Deus. Deus não quer uma parte de nós, né? Deus olha para nós e fala, poxa, agora eu gosto deles, estão na igreja, tudo bonitinho, né? Aqui todo mundo santo. Saiu dessa porta, será que Deus fala assim, agora cada um vive a sua vida? Não. Nós pertencemos ao Senhor por completo e toda a nossa vida pertence a Deus. Ele nos resgatou. Vamos em frente. Agora versículo 4 ali, né? Por intermédio dessas o quê? As coisas que Deus deu tudo, todas as coisas para nós termos a vida eterna e vivermos uma vida de piedade. Então, por intermédio destas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Que promessas? Qual é a principal promessa que nós temos? Qual é? Me ajudem. Eu esqueço muito, irmãos, depois de 54 anos a gente começa a esquecer. Não, eu estou brincando, mas que promessa? Qual é a promessa que nós temos? Vida eterna. Creia em Deus e será salvo, você, a família. Claro que se a tua família crê no Evangelho também, né? Ninguém é salvo por estar ali na família. Nós temos a promessa de vida eterna, para que por essas promessas, vocês se tornassem participantes da natureza divina. Irmãos, Pedro não está dizendo que agora você é um Deus. Onde eu vi uma pessoa entendendo, ele falou, poxa, agora se nós somos pequenos deuses, não tem nada a ver. Nós somos participantes da natureza divina agora porque o Espírito Santo habita em nós e nos santifica. E nós vamos nos aproximando de Cristo. Então, nós temos um pouquinho agora da natureza divina, em que sentido? Agora os nossos pecados foram perdoados e a igreja vive em santificação. A igreja tem a preocupação de agradar a Deus, de viver para Deus. Tá? Olha, ele continua, natureza divina, e fugissem da corrupção. Pode ir um pouquinho para frente. Fugir da corrupção, porque corrupção é podridão. Irmãos, nós temos que ter aquele sinalzinho de alerta em todos os lugares que nós estivermos, no nosso lar, na nossa casa. Você que tem filhos, crianças, pré-adolescentes, adolescentes, veja bem o que você assiste com eles na tua casa. Veja o que está entrando na tua casa. Tem muita gente que diz, não, meu filho é muito pequeno para entender, só tem 1 ano. Agora meu filho continua muito pequeno para entender, só tem 2 anos. Não, ele só tem 3 anos agora. Só tem 4. Daqui uns dias essa pessoa está pedindo a intercessão da igreja, porque o filho está perdido. Saiu dos caminhos do Senhor. Então nós temos, irmãos, a obrigação de cuidar do nosso lar, de cuidar das pessoas que estão à nossa volta, de cuidar dos novos na fé, tá? Para que fugissem da corrupção, ou seja, nós precisamos fugir da corrupção. Outro dia eu falei isso, será que é normal, irmãos? Uma família estar na frente da televisão e aparecendo ali cenas de nudez, de insinuações pecaminosas. Não, pastor, você está ficando muito antiquado. Não, eu acho que a igreja que está ficando muito moderna. Parece que aquilo já não faz mais mal. Passa a ser tudo normal. Olha o que está escrito aqui. Deus nos chamou para nós fugirmos da corrupção. Deus quer uma igreja santa, santificada. Não, mas dessa parte aí eu não gosto muito, irmãos. É a Bíblia, a mesma Bíblia que ensina que Jesus Cristo é o nosso Salvador e que nos dá a promessa de vida eterna. Essa Bíblia fala, se santifiquem, fujam da corrupção, fujam dessa prostituição desse mundo. Eu me lembrei de um exemplo que eu vi de um pastor um dia. Sabe essa sacolinha de mercado? Lá na fábrica, quando sai aqueles maços de sacolinha, né? Qual que é a intenção daquela indústria? Sacolinha
vai para o mercado, certo? E o que se põe na sacolinha no mercado? Queijo, carne. Tudo que você compra vai para a sacolinha. E depois o que você faz com essa sacola? Guarda para o lixo. Nós não fomos feitos para o lixo. Nós somos feitos para ser cheios da bênção de Deus, da palavra de Deus. Não é errado você pôr lixo na sacolinha, é errado é pôr lixo dentro de você. Guarde isso em teu coração, olha o que Deus está dizendo. Fujam da corrupção que há no mundo. O mundo é o mundo. Teu filho já vai chegar e falar, mãe, mas todo mundo faz. Exatamente, todo mundo, você não. Todo mundo vai, sim, mas você não. Causada pela cobiça, pelos desejos desse mundo. O mundo não deseja o que nós desejamos. O mundo deseja os seus prazeres, nós desejamos Cristo. Vamos dar sequência ali. Versículo 5. Por isso mesmo, isso é importante, irmãos, isso aqui é um meio de crescimento. Você já ouviu falar nos meios da graça? O estudo da palavra é um meio da graça, faz você crescer. Por isso mesmo, empenhem-se. Olha ali. Vai um pouquinho para frente, empenha-se. Empenhem-se. O que é empenhar-se? Esforçar. Hoje eu vi cedo, irmãos, eu olhei assim os irmãos que estão fazendo a costela aqui do lado, não se concentre na costela, né? Eles falaram 4h30, mudaram a 4h30, todo mundo falou, puxa, isso é empenhar-se, né? Para estar 4h30 aqui, tem que levantar o homem, tem que levantar 4h15, né? Se fosse mulher, tinha que levantar 2 horas da madrugada, né? Mas isso é empenhar-se, eu tenho um objetivo. Tá? Então, qual é o meu objetivo? É me santificar, é servir a Deus, é crescer. Então ele está dizendo, por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar a sua fé, ou para acrescentar a fé. Então Pedro está dizendo que, tudo bem, você tem a fé para a salvação, você é salvo pela fé, ótimo. Mas você precisa acrescentar à tua fé alguma coisa para glorificar a Deus, para engrandecer a Deus. Veja, para acrescentar, é somar a sua fé. Vai em frente ali, ó. Acrescentar a sua fé, a virtude. Você sabe o que é virtude aqui na Bíblia? Vamos ver agora quem me ajuda aí. E agora? A virtude, você precisa ser virtuoso, virtuosa. O que é essa virtude? Talvez tenha alguma tradução aí que já diga o que é. O que é a virtude? Essa virtude aqui é uma sequência daquilo que Pedro está ensinando para fugir da corrupção desse mundo. E acrescente a tua fé, você crê em Jesus, você crê nas Escrituras, você crê em Deus. E ele está dizendo, acrescente a essa fé a virtude. Virtude aqui significa um padrão moral elevado. É isso que a palavra virtude significa. Padrão moral. Ele está dizendo, acrescentem vocês, filhos de Deus. Vocês que creem em Deus, acrescentem à fé de vocês um padrão moral elevado, diferente desse mundo. O mundo não é a nossa vara de medida. Os ensinamentos desse mundo não são a verdade. A verdade está aqui, na palavra de Deus, está em Cristo. Daí ele fala, e para acrescentar agora a virtude, né, que é esse padrão moral elevado, o conhecimento. Conhecimento de quê? De Deus, das Escrituras. Veja como Pedro repete, você pode pensar, poxa, está tão repetitivo, conhecimento, 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 mas por que será que a Bíblia repete tanto? Porque a igreja do Senhor foi atacada desde o seu início, pelos falsos profetas, pela mentira, pela corrupção. Essa é a preocupação. Padrão moral elevado. Conhecimento. Sabe, tem gente que até procura ter uma aparência, né? Mas falta conhecimento. Aí vem aqueles usos e costumes que são às vezes obrigatórios em algumas instituições religiosas. Então nós precisamos ter conhecimento. Ter o coração voltado a Deus. Uma vida em santificação e conhecimento da palavra. Versículo 6 ali. Ele continua, né? É uma escalada aqui. Ao conhecimento, domínio próprio. Mas aqui... Opa, voltei aqui. Domínio próprio.
O que é o domínio próprio? É difícil. Primeira definição de domínio próprio é difícil porque eu preciso me dominar, né? Já viram a luta de MMA que como que dão aquela chave final? Pronto, dominou. É isso que nós precisamos fazer conosco mesmo, com as nossas vontades, mas é difícil. Irmão, sozinho eu não consigo. É o Espírito Santo. Tudo isso para o crescimento, santificação, é o Espírito Santo que vai nos ajudar. Nós somos terríveis por nós mesmos. Não há nenhum justo sequer, não há ninguém que busque, não há ninguém que entenda. A natureza humana é terrível, então somente através da ajuda do Espírito Santo nós conseguimos dominar. Mas dominar o quê, né? O que é esse domínio? Irmãos, tem a vida íntima, sexual, desejos da carne, brabeza. Onde uma pessoa falou na igreja, não, é que eu sou assim, meio brabo, eu sou cristão, tudo bem, mas é que eu sou descendente de italiano. Irmãos, não está escrito aqui. Não está um parênteses aqui, menos os descendentes de italiano. Menos os alemães. Não tem. A Bíblia trata com pessoas, com pecado. E claro, tem gente que tem o tom de voz mais alto e que parece estar brigando sempre, né? Também a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Então, domínio próprio é você se segurar. É você perceber o perigo e falar, Deus me ajuda aqui, senão eu vou cair. Às vezes nós pensamos que a nossa opinião, ela é muito importante. E que todos devem ouvir a minha opinião. E que todos devem se parecer comigo. E que se eu não falar, a igreja vai morrer, irmãos. Isso é falta de domínio próprio. Às vezes o silêncio é tão abençoador. Até no casamento. Às vezes o silêncio é muito abençoador. Nem sempre nós precisamos falar. Eu estou sendo sincero. Essa é outra desculpa, né? Nem sempre a sinceridade deve ser exposta porque pode ferir alguém. Mas domínio próprio poderia ter uma aula à parte, né? E acrescentar o domínio próprio à perseverança. O que é perseverança? É insistir. Eu vou buscar, eu vou correr. Você lembra daquela imagem daquela corredora no final de uma maratona? Faz muito tempo que aconteceu isso. E ela chega, né, vai cruzando a linha de chegada, quase morrendo. Isso é perseverança. Você tem que atingir o propósito de Deus na tua vida. E para isso é necessário batalhar. Vamos lá. O domínio próprio tinha grifado até, né? Perseverança, a piedade, e a piedade é a fraternidade. O que é fraternidade? Também é uma palavra que parece estar fora de moda, né? O que é fraternidade? Para o cristão. Oi? A irmandade, isso. A amizade. O que nós vamos fazer hoje, daqui a pouco, vamos comer um costelão, que deve estar bem bom esse negócio, mas é fraternidade, a irmandade. E aí você busca os objetivos coletivamente. As nações mais avançadas, os povos mais avançados, as comunidades mais avançadas são aquelas que o povo age em benefício comum. Isso é fraternidade. Quando dentro da igreja uma pessoa quer a glória para ela, quer chamar a atenção, sabe aquela pessoa que é do contra, que tem que sempre falar contra o que está acontecendo, ela não está interessada no crescimento da igreja, ela está interessada em si mesma. Irmãos, às vezes, e muitas vezes, nós precisamos aniquilar a nós mesmos, para o bem da coletividade, para o bem da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos fazer isso. Devemos fazer isso. Cultivar, sim, as amizades. Cultivar a unidade da igreja. Está se falando bastante sobre isso na nossa igreja nos últimos dias. Deixa eu ver que horas são aqui.
Tá, ainda vamos em frente. Domínio próprio, perseverança, fraternidade. A fraternidade ali, o último detalhe, pode passar ali o amor ali. A última coisa que ele está pedindo ali, o amor. Aí o amor é muito amplo, né? É bem amplo. Muita gente vai evangelizar, a pessoa fala, não, o importante é o amor. O importante é amar. Não importa como e quem, é importante é amor. Irmãos, o apóstolo Pedro está falando do amor bíblico. Deus nos amou de uma maneira tão grande que Ele sacrificou o seu Filho por nós. O amor bíblico envolve o sentimento de amor de uns pelos outros e envolve sacrifício também. É sacrificar a nós mesmos para que nós possamos crescer espiritualmente. O crente grande que cresceu, o crente forte que cresceu, é o crente que mais depende de Deus, que mais reconhece que depende de Deus, que sabe que precisa orar, que precisa batalhar, que precisa estudar as Escrituras. E tudo bem, vamos no último versículo aqui que eu falei, né? O último versículo dessa sentença. Porque essas qualidades, versículo 8, porque essas qualidades existem, tá? Todas essas qualidades que nós falamos aqui, perseverança, amor, domínio próprio, e tem muito mais, irmãos, quando a gente vai ver os frutos do Espírito, se der tempo, vamos ver alguma coisinha. Porque essas qualidades, se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, tá? Essas qualidades vão crescendo, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Olha o que Pedro está dando uma pegada firme aqui. Se essas virtudes crescerem em vocês, vocês não vão ser inoperantes e improdutivos. Imagine Deus olhar para mim e falar, você é uma pessoa inoperante e improdutiva. Irmãos, acho que eu ia cair duro na chave. Meu Deus do céu, eu não estou agradando a Deus. Deus nos chamou para sermos produtivos, para fazermos alguma coisa, para glorificar o nome do Senhor. É muito triste alguém que está parado, faz nada. Numa empresa isso já é ruim, né? Imagina, Matosinho, um vendedor que não vende nada. Oi? Tem que mandar embora. O machado está posto à raiz. Então nós precisamos ser produtivos. E operantes significa ativos. Trabalhadores, né? Então, crescimento de novo. Vamos andar um pouco mais. Agora a realidade do crescimento, isso realmente existe. Veja aqui agora em outra passagem. Tá? Pode rodar até aparecer a 2 Tessalonicenses 1:3. Olha o que Paulo está dizendo agora. Agora não é mais o Pedro, agora é o Paulo. A Bíblia não se contradiz. Paulo está dizendo, irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. Opa! Imagine alguém escrever uma carta para a igreja, para a IB aqui, e falar, irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês. E eu agradeço a Deus pela vida de vocês. É tão gostoso, né? Essa igreja. É tão bom fazer parte dessa igreja. Isso tem um porquê, e isso é apropriado, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais. Olha que coisa bonita. Paulo escrevendo para a igreja de Tessalônica, eu dou graças a Deus por vocês, porque a fé de vocês faz o quê? Cresce. Irmãos, se a tua fé cresce, você cresce. Se você crê mais em Jesus, se você crê mais nas promessas de Deus, você está crescendo. Tá? Então, e muito aumenta o amor. Tá? Muito aumenta o amor que todos vocês têm uns pelos outros. É aquela coisa que nós falamos de fraternidade, de amor. É assim que Deus quer a sua igreja. Deus não quer uma igreja que um entra com uma foice e outro entra com um machado, né? Deus não quer uma igreja que uma pessoa já vem com o coração cheio de coisas duras, terríveis. Deus quer uma igreja que ame. Uma igreja que viva o amor de Cristo no seu meio. Uma igreja única. É o corpo de Cristo, trabalhando unidos, juntos, para glorificar a Deus.
Vamos em frente, que nós precisamos... Na verdade, irmãos, eu preparo a aula, mas eu nunca venho com a intenção de ir até o fim da aula. Às vezes não dá, né? Às vezes a gente não vai até o fim da aula. Não é essa a ideia. A ideia é que cada um de nós cresça, né? Então, agora vem os meios do crescimento. Aqui o pastor Leonardo falou, fala dos meios de crescimento, porque fala de crescimento aqui, né? Então, o que é um meio de crescimento? Está ali. Os meios de crescimento espiritual são instrumentos de Deus, né? Então, quando você vai fazer um trabalho, você precisa de instrumentos, precisa de ferramenta. Meios de crescimento são instrumentos que Deus usa para nutrir e fortalecer. Fortalecer quem? A fé dos crentes, conduzindo-os a uma maior semelhança com Cristo. Eu acho que é o que nós já falamos agora há pouco. Então, os meios, chamam de meios da graça também, meio de crescimento, tudo isso. Nutrir e fortalecer. Nós precisamos ser nutridos. Irmãos, nós somos tão ruins, tão frágeis, que se a gente não for nutrido pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo, nós caímos. Nós falamos da doutrina da perseverança dos santos, que nós não perdemos a salvação. Mas nós não perdemos a salvação não porque nós somos bons e excelentes, nós não perdemos a salvação porque é o Senhor que cuida de nós. É Jesus que nos fortalece, Ele nos nutre, né? Vamos lá em frente, tá? Precisamos buscar a semelhança com Cristo, já foi falado. Esses meios são considerados comuns, porque são acessíveis a todos os cristãos. Então, esses meios que nós vamos falar, ninguém aqui pode dizer, não, mas eu não ganhei isso de Deus, não, eu não recebi. Nunca ninguém me falou, eu não sei disso. Então, vamos lá. São comuns porque são acessíveis a todos os cristãos e operam através da graça de Deus. São operados pela graça de Deus, pelo Espírito Santo. Os principais meios de crescimento são... Eu acho que se eu perguntasse, você já ia falar, já ia matar na hora, né? Porque nós falamos muito de conhecimento, então a palavra de Deus. O crente tem que estar munido da palavra de Deus. Imagine um crente sem a palavra de Deus, irmãos. Olha o que Jesus fez. Jesus, ele pôs Satanás para correr, ele esmagou Satanás lá no deserto. Como que ele fez isso? Palavra. Palavra. Jesus não usou nenhum amuleto, nenhum objeto ungido, nada disso. Simplesmente ele disse, também está escrito. Ele disse para o diabo, não venha com meia verdade, eu conheço toda a verdade. O diabo às vezes vem com meia verdade, né? Olha, está escrito aqui nesse versículo aqui. Não, calma aí, que a Bíblia fala sobre esse assunto. Foi o que Jesus fez. Então, a palavra de Deus, Salmo 119, 105, quer dizer. O Salmo 119 é conhecido, irmãos, quando um rapaz quer namorar a filha da gente. Agora minha filha já casou, né? Você fala, então decore o Salmo 119, né? Ele é um salmo bem grande. E no versículo 105 está escrito, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés. Aqui, momento, meus pés. A palavra me ilumina aqui no momento que eu vivo. Mas também ela é, o quê? Luz para o meu caminho. Vai lá na frente. A minha avó conta que foi salva um dia por um relâmpago. Ela estava andando num lugar, tinha um penhasco, um despenhadeiro, e de repente deu um relâmpago, ela estava na beira. Estava muito escuro, ela não conseguia enxergar. A palavra de Deus evita que nós caiamos num precipício, num abismo. Então ela é luz para os nossos pés, né, e para o nosso caminho. Aí vem a questão de leitura, estudo, meditação. O problema, irmãos, que tem cristão, infelizmente existe, aquele que ele só ouve a palavra aqui. Só quando ele vem na igreja. Não, é mais, Deus quer mais de nós. Que a gente busque muito mais esse conhecimento. Então, leitura, estudo, meditação. Eu vejo assim, é mais importante do que você ler a Bíblia no ano inteiro, né? Tem gente que tem um programa de leitura diária para ler a Bíblia, né, durante o ano inteiro. Ótimo, tudo bem. Mas mais importante do que isso é você entender o que está escrito. E aí vem a meditação. Em cada palavra, em cada local. Para quem foi escrito, por quem foi escrito, para que você está lendo. O que fala de Deus ali, quais são os atributos de Deus, quais são as promessas de Deus, as doutrinas. É muito importante a gente meditar dessa forma. A oração. Alguém falou que o domínio
próprio é difícil, né? A oração envolve domínio próprio. Dificilmente, irmãos, a gente acorda uma bela manhã de segunda-feira e pensa, eu vou orar. Hoje eu vou gastar um tempo em oração. Aliás, segunda-feira você já acorda, puxa vida, segunda-feira. A oração é uma luta contra o nosso corpo, contra a nossa carne, e é necessário. Aliás, depois a irmã Andressa, não deixa eu esquecer, ela vai falar sobre a oração. Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma. Jesus já tinha falado isso. Olha, esse aqui é um outro meio de crescimento, irmãos. Quem estuda a palavra cresce, quem ora cresce. As duas coisas devem andar juntas. Tá? Não andem ansiosos por coisa alguma. Você está ansioso? O que é uma pessoa ansiosa? Fica andando para lá e para cá. E fica esperando o mal acontecer. E ela fica preocupada com daqui um segundo, daqui um minuto, daqui a pouco. E um dia uma pessoa estava andando para lá e para cá ansiosa. Eu falei, por que você está ansioso? Ele falou, eu nem sei. Não sei. Parece que virou um estilo de vida. Então, a Bíblia está dizendo, não andem ansiosos, tá? Por coisa alguma. Tá? Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. É isso que Deus está falando. A ansiedade vem quando a gente não está confiando plenamente em Deus. Então aqui, o apóstolo Paulo está dizendo para a gente confiar em Deus, para presente as tuas petições. Não precisa ficar ansioso, fala com Deus. Então, você vai ter uma paz muito maior quando você ora. Ah, mas meu filho está terrível. Antes de qualquer coisa, ore por ele. Meu trabalho, a igreja, antes de tudo, irmãos, ora. Nós não fomos chamados para resolver tudo. Nós somos chamados para confiar em Deus. E saber que Deus resolve as coisas. Então vem a oração, comunicação constante com Deus, buscando a sua direção e força. Né? Ora, experimenta. Né? Você que não costuma orar, converse com o Senhor. Ora na igreja e ora sozinho com Ele. E a comunhão. Isso aqui é uma das partes que tem sido negligenciada muito por muitas pessoas que se dizem cristãs. Eu afirmo pelas Escrituras que não existe cristão desigrejado. Não existe. Não tem como. Não só nessa palavra, mas em outras palavras nós vamos perceber isso. Como vai viver em fraternidade, em comunhão? Como vai ser exercido o chamado de Deus para um mestre, para um pastor, se não há ali a comunidade? E olha o que está escrito aqui, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então o que está dizendo? Para a gente considerar um outro, para que a gente seja estimulado ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Não deixemos de reunirmos como igreja. Tá? Pode ir passando aqui, está grifado. Ó, não deixemos. Parece que para algumas pessoas é escrito assim, pode deixar de lado. Para outros está escrito, não deixem de se reunir como igreja, entre parênteses, no dia da ceia. Tem gente que não falta na ceia. Para ele é muito importante aquilo, mas irmãos, é importante cultuar. Estar na escola bíblica, estar no culto. Tá? Não deixamos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Na época eram alguns. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, os outros ainda mais quando vocês veem que se aproximam de... Então, se alguém que você conhece não vem ao culto, não está vindo à igreja, encoraje. Liga para ele. Vamos lá, vamos participar, vamos orar juntos, vamos trabalhar juntos. É para isso que serve a igreja. A igreja também, unida, irmãos, nós podemos dar de nós, dar do nosso dom para outras pessoas. E também receber quando nós estamos com dificuldade. Eu estou com uma dificuldade, de repente, no meu lar, na minha família, em alguma área da minha vida, posso pedir oração para a igreja. É isso, é comunidade. É corpo de Cristo. Não tem como existir uma igreja se não houver essa reunião. Participação ativa na comunidade cristã, recebendo e oferecendo apoio mútuo. Apoio mútuo, tudo bem. Mútuo, né? Na biologia a gente chama de mutualismo, quando há um ajuda o outro. E aí vem os frutos, irmãos. Temos que falar sobre isso também. Quem cresce apresenta frutos.
Pelos frutos, o que acontece? Se conhece a árvore, vão conhecer os cristãos. Irmãos, pensa bem. Existe uma laranja azeda, né? E existe uma laranja doce. A semente parece muito, né? Uma com a outra. Aí mistura as sementes, aí você planta aquela semente e vai crescendo. E aí você olha, e a laranja azeda e a laranja doce se parecem muito as duas. Você pega a folhinha e esmaga na mão, o cheiro é o mesmo. Quando é que você vai reconhecer, né? Vai saber que aquela árvore produziu uma laranja doce quando ela produzir os frutos? Nós somos conhecidos como igreja do Senhor pelos frutos, não pelos dons. Pregar, ensinar, trabalhar na igreja, tudo isso é importante. Mas a marca da igreja de Cristo são os frutos. Se você é uma pessoa que cresceu, você está produzindo frutos. Se você não cresceu, você não está produzindo frutos. Então veja bem, Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é... Agora, o amor é o primeiro. O amor é o primeiro. Uma criança que tem um crente que tem o fruto do Espírito, o fruto do amor, não é uma pessoa amargurada, amargosa, brava, irada. É bem verdade que um dia, de repente, você pode estar meio bravo, meio irado, mas é só um pouquinho. Já passou. Você não é assim. Irmãos, o cristão, ele ama. Ele cuida com as suas palavras. Ele cuida do sentimento dos outros que estão à sua volta. Ele cuida de toda a igreja. Você lembra em 1 Coríntios 13, não busca nada em troca. Ele ama de verdade. Somente crescendo a gente vai se aproximando disso. Alegria. Olha que alegria. Alegria. Não tristeza. O cristão tem alegria. O primeiro pastor, a primeira igreja evangélica que eu entrei, no primeiro dia que eu entrei naquela igreja, eu ouvi o pastor falar uma coisa interessante. E era um pastor da igreja presbiteriana. Presbiterianos são bem quadradinhos, assim, tudo certinho, né? Mas aquele pastor, ele falava bem alto, e ele disse: se vocês entendessem o que Jesus fez por vocês na cruz, se vocês entendessem a graça salvadora de Jesus, e vocês entendessem como vocês são pecadores, vocês iam ter uma alegria tão grande, que por aquela porta vocês iam entrar dando cambalhota, né? Não faça isso. Mas irmãos, como pode um cristão ser triste? Ah, mas você não sabe as lutas que eu tenho passado. Todos nós passamos lutas. Todos nós. Parece que a nossa luta é a pior de todas, né? Mas todos nós passamos. Então, alegria sempre. Paz. Irmãos, paz. Conquiste essa paz. Olha o tom de voz. A maneira de falar, as palavras. No mundo inteiro, né? Se usa cartaz paz. Paz, todo mundo acha bonita a palavra paz, amor também, mas nós só encontramos isso de verdade em Jesus Cristo. Paz em meio à guerra, paz em meio às lutas, nós temos a paz no nosso coração, pois sabemos que agora nós somos amigos de Deus. Paciência, também é difícil, né, para alguns. Paciência, amabilidade, bondade, eu não vou falar, não é aula sobre frutos, né? Não dá para falar de todos aqui. Mansidão, domínio próprio novamente. Maior amor a Deus e ao próximo. Agora vem ali uma sequência. Então, o crescimento leva maior amor a Deus e ao próximo. Alegria e paz duradouras. É uma sequência ali dos frutos, né? Paciência e bondade nas relações interpessoais. Fidelidade e domínio próprio no caráter. Tá? Eu vou concluir, porque agora é realmente a conclusão. Então, o crescimento espiritual é uma jornada contínua que requer esforço e dedicação. Esforço. Esforço e dedicação. A graça de Deus é a base e o sustento do nosso crescimento. Se não fosse a graça de Deus, irmãos, já era.
A palavra de Deus, a oração e a comunhão com o Espírito Santo são meios indispensáveis para progredirmos na fé. Não é questão de gostar ou não gostar, mas são os meios de graça que estão disponíveis para o nosso crescimento. E os frutos do crescimento espiritual glorificam a Deus e abençoam a nós mesmos e aos outros. Tudo isso porque nós precisamos crescer. E eu espero em Deus que todos nós que estivemos aqui reunidos, né? No início eu achei pouca gente, né, mas no final até que veio mais gente. E eu espero, irmãos, em Deus, que todos nós, possamos ter nos alimentado dessa palavra e que nós realmente busquemos o crescimento nosso e das pessoas que estão à nossa volta.